Né? E agora a gente vai falar sobre o reparo dessas lesões. Existem dois tipos principais de reparo de lesão: ou cicatrização ou regeneração. Tá? Vocês sabem diferenciar o que é um tecido que sofre uma regeneração de um tecido que sofre uma cicatrização? Ou é a mesma coisa? Ele vai regenerar completamente igual ele estava antes. E o outro, ele vai ter uma cicatriz, né? Ele vai ter uma marca. Muito bem. É exatamente isso. A regeneração, a gente vai ver que o tecido, ele volta a ser exatamente o mesmo que ele era antes da lesão. Não fica nenhuma sequela. Tá? Em contrapartida, a cicatrização no local do tecido lesionado vai formar uma cicatriz, vai formar ali um tecido conjuntivo, tá? É isso que a gente vai ver aqui. Primeiro, na regeneração, né, o que eu acabei de falar, é uma nova formação de tecido idêntico ao original. Não existe diferenciação, é o mesmo tecido. Geralmente, a regeneração acontece mais em órgãos, são células que se renovam continuamente. Qual é o principal órgão do nosso corpo que tem as células que se regeneram constantemente? A pele, inclusive é o maior órgão do corpo humano, né? Então, a pele, como a gente vai ver aqui, ó, pele, trato gastrointestinal e sangue tem uma boa capacidade de regeneração. Por quê? Porque geneticamente elas já estão nesse processo de ciclo celular em que uma célula morre e outra nasce no lugar. Ele já tem essa capacidade. Diferente, por exemplo, de células permanentes, como os músculos. Músculo tem pouquíssima capacidade de regeneração. Pouquíssimo. Então, se a gente tem uma lesão muscular, isso aí serve para a galera de físio e de educação física, principalmente. Quando se tem uma lesão muscular, o músculo, ele até tem uma capacidade de regenerar, mas é muito pouca. Por isso que lesão muscular vai levar a uma fibrose, a uma cicatriz. Tá? Sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? São os nervos, né? O sistema nervoso periférico também, quando existe uma lesão neles, né, ali principalmente dos neurônios ou das células de Schwann, vai haver uma pequena capacidade de regeneração. Pequena. Ou seja, se você tem um nervo e você lesionou esse nervo, você rompeu esse nervo ele pode ou não, dependendo, fazer uma conexão nova e ter uma certa regeneração. É claro que vai ficar ali uma fibrose, né? Uma cicatriz, mas alguma capacidade regenerativa ele tem. Diferente do sistema nervoso central, encéfalo e medula. Esse sim não tem capacidade regenerativa. Não tem. Morreu, acabou. Então, o paciente teve um AVC, não regenera mais. Teve um traumatismo medular, não regenera mais. Acabou, tá? Os ossos, né, tem alguma capacidade de regeneração, né? Por exemplo, se existe uma fratura óssea, se for uma fratura simples, né, que não existe desvio, esse osso ele consegue se consolidar e consegue se regenerar. Mas se for uma fratura mais grave, uma fratura múltipla, né, com perda da continuidade óssea, aí realmente tem que fazer um enxerto ósseo para que esse osso consiga se consolidar. Ô Léo, no caso então você fala tipo a costela, quando a gente quebra a costela, às vezes não consegue engessar nem nada. Aí nesse caso ela regenera ou não? Dependendo da fratura, sim. Se for uma fratura simples, consegue. Tá? A gente vai ver aqui que vai ter algumas etapas na consolidação óssea. Tá? Mas se for aquelas fraturas, por exemplo, fratura cominutiva. O que é uma fratura cominutiva? É aquela fratura que o osso se estilhaça, estraçalha. Tá? Geralmente, nesse tipo de fratura, o osso não consegue se consolidar. Aí tem que fazer um enxerto ósseo. Aí tira um pedacinho do osso da pelve aqui e enxerga. Tá? Com 30 regenera. Sim. Tá? E é isso. E a cicatrização é exatamente o que como é que você chama? Thais. Thais. É. O que a Thais falou. Ah, não. Da cicatrização foi Laura. Laura? Foi o que a Laura falou então.
que é a substituição do tecido original por um tecido conjuntivo. É isso aqui, ó. Então você tem aqui uma pele, né? Ah, mas a pele não tem uma ótima capacidade de regeneração? Sim, só que vai depender de uma série de fatores. Principalmente, vai depender da extensão da lesão. Então, se for uma lesão muito extensa, com muita perda de tecido, dificilmente essa pele vai se regenerar. Ela vai criar uma cicatriz, uma fibrose. Tá? Aqui nós vamos ter, então, a cicatrização. Existem dois tipos, tá? Cicatrização por primeira intenção e por segunda intenção. O que são esses tipos de cicatrização? Cicatrização de primeira intenção geralmente acontece nas feridas operatórias, né, que o médico vai lá e faz a cirurgia e sutura. Nesse caso, você vai ter que, né, o médico cortou lá, né, ficou a ferida operatória, ele vai vir, né, vai suturar essa ferida e vai juntar as bordas dessa ferida. Você juntando as bordas dessa ferida, elas ficando unidas, vai haver uma cicatrização dela por primeira intenção. Por quê? Cicatrização por primeira intenção é quando as bordas estão unidas. Então existe a cicatrização das bordas unidas. Ou, por exemplo, quando a gente tem um corte, que é um corte fininho, um corte, por exemplo, com gilete, com uma faca mais superficial, né, que as bordas elas conseguem se unir, se encontrar, né? Então existe aqui a cicatrização por primeira intenção. Por segunda intenção, ela é diferente. É uma cicatrização que acontece em lesões maiores. Então você tem uma lesão grande, em que as bordas estão separadas uma das outras, e elas não conseguem se encontrar, então vai haver aqui a cicatrização. Só que vai ser uma cicatrização mais demorada, né, com um processo mais lento, e vai formar uma fibrose, né, uma cicatriz feia, entre aspas, igual a essa. Tá? A gente vai ver um pouco mais à frente como é que forma isso aí. Sim, senhora. Está falando a pele? Tem que cicatrizar. De uma forma ou de outra tem que fechar. Porque a pele, principalmente, como a gente viu nas aulas passadas, é o primeiro mecanismo de defesa do corpo. Né? Então, se ela se mantiver aberta, qualquer que seja a forma, vai ter uma capacidade de proliferar micro-organismos. Mas o que acontece? Tem essas pessoas, né? No caso do diabetes, o que acontece? Para cicatrizar, para permitir a cicatrização, vocês lembram lá na aula passada sobre matriz celular, que nós temos as fibras colágenas. Né? As fibras colágenas, elas vão ser depositadas no leito da lesão para servir como se fosse um trilho para as células epiteliais começarem a crescer. Tá? Para que exista a formação do colágeno, precisa de ter glicose. Tá? No caso diabético, a glicose ela não consegue entrar para dentro da célula. Se a glicose não entra para dentro da célula, você não consegue formar o colágeno. Então, você não consegue cicatrizar. Tá? Sim, senhora. A minha mãe, ela tem um problema bem grande de cicatrização. E eu, assim, qualquer coisa, ela pode pouco, lascou, chega até me falar. Tipo assim, a gente tem que tá tudo isso, a gente vai exame, e mas não tem nada disso, mas você também falou. Eu sei, você é mesmo, não tem nada a ver. Eu juro. Pode ser deficiência de vitamina C, vitamina D ou vitamina K. A K também tá? Tem certeza que o médico pediu K? O médico não mede K. Assim, colocaram no meio, mas as outras estavam um pouquinho, sabe? E a minha mãe estava procurando o médico pra gente. Assim, pode porra, e é bom, Vocês não são hemofílicas, não? Hemofílica? Hemofilia é uma doença que tem no sangue
Regeneração. Ela vai regenerar. O que ocorre aqui agora? Eu vou falar dela, daqui a pouco. Tudo bem? Oi. Por que quando acontece o processo da cicatrização, da regeneração de coelho, acontece em cabelos, por exemplo, e não nasce mais? Vai depender da profundidade. Sabe por quê? Ah. Eu, quando era pequenininha, eu sentei a testa na mesa e levou corte na sobrancelha. E não nasce mais cabelos. E tem 14 anos já. Tá, o folículo piloso, ele está na derme, tá? Que é a segunda camada da derme. Então, se você tem um trauma na derme, você vai perder a função da derme, tá? Não houve uma regeneração, houve uma cicatrização. Então, o tecido da derme ele foi substituído pelo tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo não tem função nenhuma, não seja estrutural. Né? Por isso que perde. Tá vendo? Tá? Nutrição. Pessoal, oi? Biomedicina. Eu não sei como é que vai ser depois que vai, tipo, os grupos vai. Se for tem cápsula, isso, tá? Vai ser Pessoal, vamos lá. pra você e Evelyn. Deu para entender então? Não, Dois tipos de Laísa. cicatrização, primeira e segunda intenção. Primeiro, cicatrização, uma ferida mais fina, com as bordas bem juntinhas. Por segunda intenção, uma ferida com as bordas bem separadas uma das outras. Na cicatrização, nós dividimos didaticamente em 4 fases. Alguns autores dividem em 3 fases: fase inflamatória, fase proliferativa, fase de maturação e fase de remodelação. Essas fases do processo de cicatrização são fases que uma vai se sobrepondo à outra, tá? Como a gente vai ver aqui. Olha só. Primeiro, o que é uma fase? A primeira fase é a fase inflamatória. A fase inflamatória de cicatrização é aquela fase entre o momento da lesão e mais ou menos 3 dias depois da lesão, tá? Então vai ser nesse período, nessa fase aguda, nessa fase inflamatória, que vai haver o quê? A chegada de todos os leucócitos, como a gente viu nas aulas passadas, para fazerem a fagocitose, né, daquele tecido que foi lesionado e começar a liberar os mediadores inflamatórios, para que outras células venham, para que outras substâncias venham, para começar a preparar aquele tecido ali para a chegada da segunda fase, que é a fase da proliferação. Nessa segunda fase da proliferação, ela vai mais ou menos até 10 dias, tá? É nessa fase em que vai haver a proliferação das células, né, dos fibroblastos, no intuito de reconstruir aquele tecido que foi lesionado, né? A gente está falando de cicatrização, não de regeneração, tá? Então, cicatrização, mais uma vez, é a substituição do tecido original por um tecido fibrótico, por um tecido conjuntivo. Então, quem pertence ao tecido conjuntivo são os fibroblastos, tá? Que são as células que sintetizam colágeno, sintetizam elastina, tá? Então, é esse tipo de célula que nós vamos ter no nosso tecido conjuntivo, na nossa fibrose, no nosso tecido cicatricial. Depois, vai vir a fase da maturação, tá? A fase da maturação ocorre de qual forma? É uma fase que é mais tardia, né? Ela se sobrepõe à fase da proliferação e ela vai mais ou menos aí um mês e pouquinho depois da lesão. E é nessa fase em que, principalmente o colágeno que foi depositado no tecido, ele vai sofrendo maturação. Ele vai ficando cada vez mais rígido, mais forte, mais resistente. Ok? A gente vai ver cada fase dessa com calma agora. Olha só esse gráfico, que interessante. Ele mostra pra gente aqui as células que vão chegando nessa região onde houve a lesão, tá? Então aqui nós temos um gráfico, né, em dias, que mostra pra gente que a PNN são os polimorfocitos.
nucleares. São os primeiros linfócitos que chegam, tá? Principalmente neutrófilos, que é o tipo de polimorfos nucleares, e os mastócitos. Esses leucócitos, eles chegam imediatamente na região que foi lesionada, né? E está ainda nessa fase, né, da fase inflamatória, da primeira fase. Eles chegam justamente para organizar a casa ali, para fazer a limpeza, fazer a fagocitose, tá? Depois vão chegar aqui os macrófagos, tá? Os macrófagos, eles duram um tempo mais, né? Porque os macrófagos, eles não têm tanto a intenção de fagocitar as células mortas ou de fagocitar os micro-organismos que podem, né, ter invadido essa área. Mas essas células, elas ficam ali como uma forma de defesa. Caso haja uma outra infecção, elas já estão ali preparadas. Tá? Os fibroblastos, né, que são as células propriamente ditas do tecido conjuntivo, que vão formar a cicatriz, começam a chegar lá por volta, né, começa aqui no segundo dia, mas tem um ápice lá por volta do 7º dia, que é quando? Que é quando inicia-se de fato a fase proliferativa. Então é nessa fase proliferativa que tanto os fibroblastos quanto as células endoteliais, eles começam a se multiplicar de uma forma muito grande, tem um metabolismo muito acelerado, na intenção justamente de recompor aquele tecido que foi lesionado, né? E aí, o que vai acontecendo com todas as células quando vão chegando aqui na fase da maturação, que é a terceira fase? Eles vão diminuindo, até chegar num ponto em que não existem mais essas células de defesa e nem esses fibroblastos, células endoteliais, com esse metabolismo tão acelerado. Tá? Por quê? Porque aqui já houve um crescimento daquele tecido conjuntivo, já houve um crescimento daquela cicatriz. Então essas células não precisam mais. Daqui para lá vai ser apenas uma fase de remodelação. O que é essa fase de remodelação? É a fase em que o tecido ele vai adquirindo cada vez mais a forma e a função que o tecido original fazia. Exemplo, se eu tenho uma cicatriz extensa na minha pele, se for minha pele do cotovelo, por exemplo, a minha pele do cotovelo, ela tem aqui, não sei se vocês já perceberam no cotovelo das pessoas, que tem uns desenhos na pele, né? Esses desenhos são desenhos que permitem que a pele estique e recolha sem fazer tensão em locais específicos. Então existe uma distribuição da carga, uma distribuição das tensões sobre a pele por conta desses desenhos que são feitos. Tá? E quem faz esse desenho? O movimento. Então a partir do momento em que nós temos uma cicatriz na pele, por exemplo, e que essa cicatriz ela vai se remodelando à medida que o meu corpo vai movimentando, tanto as fibras de colágeno quanto as fibras de elastina vão se remodelando para poder ficar no formato em que existiam essas fibras no tecido original. Ou seja, nós vamos ter um tecido cicatricial que não vai ser igual ao original, mas ele vai ter uma distribuição de forças, uma distribuição de cargas. Quando eu falo força, é o quê? Força de tração, força de compressão, como a gente viu na aula passada, que vai se assemelhar àquele tecido que foi lesionado, aquele tecido original. Tá? Então, assim, a remodelação, ela dura aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, vai depender muito da extensão da cicatriz e do tecido que foi lesionado. Né? Olha só, agora a gente vai ver uma a uma para ficar bem claro o que eu acabei de dizer. Então, na
primeira fase, que é a fase inflamatória, que começa logo quando o tecido foi lesionado e vai até mais ou menos ali o terceiro dia, né, da lesão, claro que isso é didático, tá, pessoal? Não quer dizer que chegou no terceiro dia que você só faz inflamatória, não. Pode ser que a fase inflamatória dure 1 dia, 2 dias, pode durar 7 dias, vai depender de vários fatores. Didaticamente, são 3 dias mais ou menos. O que acontece? Nós temos a lesão, nesse caso aqui a pele, né? Então aqui nós temos o tecido epitelial, né? Tecido conjuntivo aqui embaixo, membrana basal, e nós tivemos aqui a perfuração desse tecido, por exemplo, no espinho, né? O espinho já foi retirado. A partir do momento que nós temos a lesão desse tecido, os mediadores pró-inflamatórios vão começar a ser liberados por células de defesa que estão aqui e pelas próprias células do tecido conjuntivo, pelos próprios fibroblastos, tá? Esses mediadores pró-inflamatórios, como nós vimos lá na segunda aula, se não me engano, vão fazer o quê? Vão fazer com que outras células de defesa, outros leucócitos, cheguem até essa região, como a gente está vendo aqui vários leucócitos. Para que esses leucócitos estão aqui? Eles já vão começar a fagocitar, as células mortas, né? Os fragmentos de células que estão nesse tecido, vão começar a fagocitar micro-organismos que invadiram essa pele através desse orifício formado pelo espinho, nesse caso, ok? Então a fase inflamatória é isso, uma fase para limpar a região, ok? A fase proliferativa, então o que a gente tem, né? O mesmo tecido, já não existe mais, né, aquela perfuração do tecido. Por quê? Porque nós tivemos proliferação de fibroblastos, né? Então os fibroblastos vieram, proliferaram, preencheram, né, essa região aqui com as células, formando uma nova matriz extracelular, uma nova membrana basal, formando uma nova vascularização e depositando quem? Protoglicano e colágeno. Qual é o principal protoglicano que nós temos no corpo humano, que nós vimos na última aula? Protoglicano. Ácido hialurônico, tá? Então, olha só, o que acontece? Nós vamos ter a síntese, né, e a deposição de colágeno tipo 3, principalmente, né, e a nova formação de capilares. Então, percebam que o tecido, né, aqui é claro que é um zoom desse tecido formado, é um tecido que tem muitos vasos sanguíneos, é um tecido que tem muito colágeno do tipo 3. Colágeno do tipo 3 é um colágeno imaturo, é um colágeno que não tem capacidade de sofrer, de segurar uma tensão muito grande. É um colágeno que ele se rompe com muita facilidade, tá? É um colágeno frágil, mas vai ser esse colágeno que os meus fibroblastos vão começar a produzir e vão começar a depositar nessa nova matriz extracelular. A partir disso, eu vou ter a formação de um tecido conjuntivo frouxo, muito vascularizado. O que é um tecido conjuntivo frouxo? É um tecido conjuntivo, né, um tecido formado por fibroblastos, por colágeno, por elastina, né, por ácido hialurônico, só que é um tecido conjuntivo frouxo. Por que ele é frouxo? Porque ele é frágil. E essa fragilidade se deve ao colágeno tipo 3, que mais para frente ele vai começar a se amadurecer e vai ficando cada vez mais resistente, tá? Mas por enquanto é um tecido, é um colágeno frágil. E nós chamamos esse tecido de tecido de granulação, que é aquele tecido, quando a gente tem uma lesão, aquele tecido rosinho que vai se formando. Ok? Tem uma foto aí para frente aí, desse tecido de granulação. Tá? Sim, senhora. Sim. Olha, quando é criança, o processo de regeneração ele é mais fácil do que o adulto.
Tá? Por isso que muitas crianças têm vários machucados, quando crescem não tem cicatriz nenhuma. Tá? Mas vai depender da extensão dessa lesão e da profundidade dela. Se for uma extensão muito grande, uma profundidade muito grande também, ao invés de regenerar, vai haver uma cicatriz. Tá? Só que à medida que o tempo vai passando, os anos vão se passando e essa cicatriz vai amadurecendo, ela vai tendo uma aparência menos de cicatriz e mais semelhante ao tecido original, mas ainda é uma cicatriz. Tá? Sim. Eu tenho uma cicatriz quando eu tinha 2 anos de idade e ele falou que ela ocupava metade da bochecha e é um pedaço de nada. Tudo isso, né? Doce de bala, que tem as máquinas de Nossa. vai ser assim. Meu Deus do céu. Quando a minha mãe deixou sozinha. Não, sua. Então vamos lá. Terceira fase é a fase de remodelação. Então olha só o que aconteceu aqui no tecido. Né? Então o tecido já não tem mais aquela característica, né, de tecido de granulação que tinha. Ele já é um tecido mais ou menos normal. Ele é um tecido cicatricial, né? É um tecido conjuntivo, porém um tecido conjuntivo que já foi remodelado. Nessa fase de remodelação, começam a serem liberados os mediadores anti-inflamatórios. Por quê? Porque na fase inflamatória, nós tivemos os mediadores pró-inflamatórios para poder chamar as células de defesa, né, os leucócitos, para dar um jeito na área ali. A partir do momento que isso tudo foi resolvido, que nós agora temos um tecido já criado, nós já temos uma barreira já formada, vai haver a liberação de mediadores anti-inflamatórios. Para quê? Para dizer para o organismo, olha, aqui já está tudo bem, já houve o crescimento celular, já houve o restabelecimento do tecido, nós já estamos protegidos, pode mandar essas células embora. Só que detalhe, as células não vão embora, elas sofrem apoptose. Lembra da apoptose? Que é uma morte programada da célula? Pois é, essa apoptose, essa morte programada das células, que é a apoptose dos leucócitos, acontece por conta da liberação desses mediadores anti-inflamatórios. Outra coisa que acontece nessa fase é o aumento da síntese de colágeno. Então, você já tem um tecido que é altamente que tem muito colágeno, só que nessa fase vai haver um aumento dessa síntese de colágeno muito maior. E aquele colágeno que era tipo 3 na fase anterior, ele já está se remodelando, já está se amadurecendo e já está se transformando em colágeno tipo 1. Esse colágeno tipo 1 é um colágeno forte, um colágeno que aguenta as forças de tração, de compressão, de cisalhamento, tá? Que o colágeno tipo 3 não aguentava. É nessa fase também que nós temos a redução na síntese das glicosaminoglicanos, né? Então, nós temos a redução tanto dos glicosaminoglicanos quanto a redução da vascularização. Então, vamos pegar aqui uma lesão, né? Vocês já tiveram aí lesão na pele, né? Começou a cicatrizar. Primeiro, você tem a cicatrização, você tem ali aquela casquinha, né? Que fica por cima. Depois que aquela casca se solta, por baixo tem um tecido bem vermelho. Aquele tecido bem vermelho é um tecido de granulação. À medida que o tempo vai passando, esse tecido de granulação, que é muito vermelho, que é altamente vascularizado, ele vai se tornando cada vez mais claro. Ou seja, nós vamos tendo uma redução da vascularização. Por isso que ele vai ficando mais claro. Tá? E é um tecido de granulação mais denso, mais resistente, principalmente por conta do colágeno tipo 1. Ok? Então, olha só. Essa imagem mostra pra gente aqui, né, uma cicatriz, né, que já está se formando. Aqui nessa cicatriz nós temos duas fases juntas.
uma fase proliferativa e uma de remodelação. Então vejam que as fases, a gente só divide elas para entender, para ser mais didático, mas elas se sobrepõem. Aqui no meio, nós temos um tecido de granulação. Está vendo que ele é mais amarelo, ele tem uma textura, né, mais gelatinosa, mais frágil, né? Por quê? Porque aqui nós temos muito colágeno tipo 3, que é imaturo, que é frágil. Mas as bordas dessa ferida, elas já estão na fase de remodelação, que é onde nós vamos ter o crescimento, né, desse tecido conjuntivo de uma forma mais organizada na tentativa de fechar essa ferida. Ok? Nesse caso aqui, essa cicatrização, vocês acham que é de primeira ou de segunda intenção? Está longe, né? Eu acho que é aqui. Segunda intenção, né? Então aqui vai formar uma cicatriz bem grande, bem extensa. Ok? E por último, a fase de maturação é onde acontece a resistência máxima do tecido, né? Nós vamos ter ali, olha só que interessante, eu vou voltar 2 slides para vocês perceberem o seguinte: o colágeno na fase de remodelação e na fase de proliferação é um colágeno que ele está disposto em direções distintas, né? Você tem um colágeno para cá, você tem um para cá, você tem um para cá, um para cá. Então você não tem uma organização do colágeno. Na remodelação, a mesma coisa. Você tem um colágeno todo disposto de forma desordenada. Porém, na fase de maturação, o colágeno ele se organiza. Ele está todo ordenado apenas numa direção. Esse direcionamento do colágeno é que vai dar a resistência do tecido à atração, que foi o que eu comentei com vocês, que a gente tem essas linhas, né, na pele que determinam qual que é a direção do tracionamento, a direção que esse tecido, no caso a pele, consegue conter caso haja uma força de tração, tá? Então, na fase de maturação, que é aquela fase que ocorre a partir do 6º mês, né, da cicatrização, vai acontecer então isso aqui, né? Elas vão se depositando todas ordenadamente. Tem algum suplemento de colágeno que ajuda? Ou é Quer que eu te fale a verdade mesmo? O pessoal da nutrição não me matem, não. Seguinte, o que acontece? Colágeno é uma proteína, tá? Então, o colágeno é uma proteína, o ovo tem albumina, que é uma proteína, a carne tem miosina, tem actina, tem colágeno, tem um monte de proteína também. Toda proteína, quando chega no estômago, ela é degradada em aminoácidos. E esses aminoácidos, depois eles são absorvidos, né, no trato intestinal, e eles vão sendo alocados onde precisa. Então, o seu corpo ele não vai saber que a proteína que você ingeriu, se é colágeno, se é albumina, se é actina, se é miosina, ele não vai saber. Ele só vai querer saber do quê? Que aquela proteína, independente de qual você ingeriu, ela vai ser digerida, ela vai ser fragmentada em aminoácidos, e esses aminoácidos serão utilizados. Então, a mulherada que toma suplemento de colágeno não é uma bobagem. É jogar dinheiro fora. Come carne, come ovo, come feijão, é tudo proteína. um marketing para Marketing, exatamente. Tá? Pessoal, entenderam então as fases da cicatrização? Sim. Olha só, esse outro gráfico aqui traz pra gente a deposição de alguns componentes, né, da matriz celular. Então, a gente tem a fibronectina, ácido hialurônico, colágeno tipo 3, colágeno tipo 1, e aqui por fim a resistência da cicatriz. Então olha só, quando a gente está lá na fase, né, da remodelação principalmente, a quantidade de colágeno tipo 3 vai diminuindo e a quantidade de colágeno tipo 1 vai aumentando.
Esse colágeno do tipo 1 ele vai aumentando até o final da minha fase de maturação. Depois que a minha cicatriz já está madura, já está com resistência, começa a cessar a produção desse colágeno tipo 1. Tá? Porém, a resistência da cicatriz, ela ainda continua aumentando. Ou seja, lá na fase inflamatória, que é aquela fase aguda, onde, né, existe apenas a fagocitação dos detritos celulares ali, não existe nenhuma resistência de cicatriz. Então, se eu machuquei ontem, se eu tive um corte ontem, eu ainda estou na minha fase inflamatória, então é muito fácil fazer o que com a minha cicatriz? Eu abrir ela e fazer ela sangrar de novo. Se eu puxar aqui um pouquinho, eu já consigo fazer minha cicatriz sangrar de novo. Por quê? Não tem resistência nenhuma. A partir do momento que nós começamos a ter deposição de colágeno tipo 1 e transformação do colágeno tipo 3 em colágeno tipo 1, eu começo a ter resistência à cicatriz. Então, percebam que à medida que o meu colágeno tipo 1 aumenta também a resistência ao tecido. Ok? Deixa eu pegar só uma água ali. Matéria vista? A matéria vai ser vista? A matéria que passou por isso. Ah, tá. Agora. Puta merda. Vai ser gigante. Vai ser tudo na mesma semana. As casas. Sim, imagina a psicologia. Pelo menos é online. Será que pode contar ou não vai mostrar? Agora, eu tô com um na mão da prova dele. Sensação de primeira intenção, né? Que eu falei lá no início da aula. Aqui é só para ilustrar mesmo, né? Aqui a gente tem uma incisão cirúrgica que foi suturada. Ah, tá. Né? Então a gente tem as margens próximas e vai acontecer o quê? Esse espaço, né? Que é claro que existe um espaço mínimo entre as bordas, ele vai ser preenchido por coágulo, tá? Então esse coágulo que vai fazer o tamponamento dessa ferida, vai evitar que ela sangre e vai iniciar todo esse processo cicatricial aí, muito mais rápido do que a gente viu até agora. Quando a gente sofre de algum corte, alguma coisa que é mais profunda que corta. Sim. E quando é uma ferida que ela é mais larga, nos detalhes? Aí dá um ponto, só que faz esqueci o nome da técnica. O cirurgião faz isso aqui, ó. Não, a ferida daqui, tá? O que ele faz? Ele corta a pele do lado e dobra esse retalho, entendeu? Dobra esse retalho que ele cortou, põe aqui, e junta essa borda aqui, junta essa borda aqui. Então ele consegue aproximar mais, entendeu? Apesar que vai existir, não vai ficar tão junto as bordas, né? Mas vai conseguir aproximar mais do que foi. Então, isso. Sim. E a segunda intenção é isso aqui. O pessoal da enfermagem vai ver isso aí cotidianamente, né? Isso aqui é uma úlcera de pressão sacral. A gente tem aqui, né, as margens afastadas, né, uma ferida extensa. Além de ser extensa, é uma ferida profunda também, né? Dá pra gente ver aqui o osso. Então, assim, é um tipo de cicatrização que vai demorar muito. Apesar que, reparem, as bordas dessa ferida está cheia de tecido de granulação, ó. Então, ela era maior e ela já começou a fechar, já começou a cicatrizar, tá? Esse tecido de granulação que está aqui, ó, na borda, ele não vai ser tecido epitelial, ele vai continuar sendo tecido cicatricial, tá? Tecido conjuntivo, tá? Ou seja, vai perder aqui. Não vai tomar a forma do tecido original nunca. Oi? A forma do tecido original. Não vai ser. ter. Não vai ter a mesma resistência
resistência, não vai ter sensibilidade, tá? Não vai ter sensibilidade nem a tato, nem a frio, nem a calor, vai perder todas as sensibilidades, tá? Vai ser um tecido, não vai ter a elasticidade que tem a pele. E aí, pessoal, eu vou deixar isso aqui para casa, para vocês fazerem para mim. A gente ia fazer em sala de aula, mas não vai dar tempo mais uma vez. Eu quero que os mesmos grupos, então, o grupo 1,